A paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde para você que vai estar nos ouvindo pela tarde. Bom dia para você que vai estar nos ouvindo pela manhã. E boa noite para você que vai estar nos ouvindo à noite. Eu sou o pastor Fábio Costa e eu venho aqui nesse momento para trazer uma reflexão ao seu coração. Mas antes, eu queria que você pudesse se inscrever no nosso canal do YouTube, tá certo? Só você clicar com o dedinho aí, inscrever-se, que você já vai estar sendo inscrito no nosso canal e vai nos ajudando a divulgar a poderosa palavra de Deus, tá certo? Fora isso, você também pode nos localizar na nossa página no Facebook. Nós temos uma página no Facebook que chama Projeto Enriquecendo a Vida Espiritual, que você também pode fazer parte da nossa página. E você também pode participar do nosso grupo. O nosso grupo também chama Projeto Enriquecendo a Vida Espiritual. Só você clicar em grupos e procurar, você vai nos achar ali. E faça parte do nosso grupo, nos ajude a divulgar. Não é um grupo com a finalidade de ganhar dinheiro, mas de divulgar a palavra de Deus. Muitos irmãos ali que fazem parte do nosso grupo, postam diariamente seus vídeos, postam diariamente as suas palavras, os seus louvores, e nós fizemos esse grupo para isso, para divulgar a palavra de Deus, tá certo? Meus irmãos, o assunto que eu quero falar para você aqui neste momento é um assunto muito importante, que eu considero um assunto para obreiros, para líderes, para dirigentes, para pastores. É uma reflexão que vai nos ajudar a melhorar um pouquinho a nossa vida e a nossa convicção naquilo que nós somos na presença de Deus. Uma das coisas que nós precisamos obter, amados, é uma identidade cristã. Quando o apóstolo Paulo fala para nós sermos imitadores dele, como ele era de Cristo, Paulo não estava falando para a gente imitar o estilo simplesmente de vida do apóstolo Paulo, a sua forma de falar, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Paulo estava querendo dizer naquilo que é concernente ao reino de Deus. E é isso, uma confusão muito grande, porque a gente observa-se que muitos companheiros, eles passaram ao longo dos tempos a imitar pessoas, a ficar procurando uma identidade que não é dele, uma identidade que não é dela. Não precisamos melhorar a nossa voz para ficar parecido com o Juno Trovão, ou a irmã querer parecer com a Lauriette ou com a Cassiane. Não, você tem o seu próprio estilo que Deus te deu, e é através desse estilo que Deus quer te usar poderosamente nesta terra. Louvado seja Deus. Eu estava pensando em dois contextos bíblicos hoje, é por isso que surgiu no meu coração a fazer este vídeo. Na verdade, neste canal, a partir agora de janeiro, você vai ver muitas coisas relacionadas a jovens e adolescentes. Deus tem colocado no meu coração a ministrar rápidas reflexões para atingir o coração dos jovens e adolescentes. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não significa que as igrejas não trabalham com jovens e adolescentes, mas é algo que Deus colocou no meu coração para esse ano de 2022. Eu estava pensando em dois contextos bíblicos. O primeiro contexto está no livro do profeta Malaquias, o último profeta menor da Bíblia Sagrada, do canon do Antigo Testamento, e o outro, o profeta Oséias, onde a exortação desses homens, em primeiro lugar, era para o sacerdote, que hoje corresponde a nós que somos pastores, que somos líderes da casa do Senhor Jesus. Eu fiquei pensando, irmãos, primeiramente numa frase: o que é para você não desistir? O que é para você não desistir? Quando alguém chega para você e diz não desista, o que é que você vem na sua mente? Se você estiver passando por um problema conjugal, é logicamente que esta palavra é para você não desistir do seu casamento. Se você estiver, quem sabe, ao ponto de largar do trabalho, quem sabe esta palavra é para você não deixar o trabalho, não é assim? E muitas vezes nós olhamos para o lado ministerial, irmãos, e a gente acha que quando uma pessoa ela para por algum momento, às vezes até mesmo de pregar, de pastorear, a gente pensa que as pessoas desistiram. Na verdade, o que nós não podemos desistir nunca, irmãos, é da nossa fé em Cristo Jesus. Porque quando o Senhor Jesus nos chamou, Ele nos chamou primeiramente para nós sermos salvos. Isso mesmo. A salvação estende a todos.
aqueles que se arrependam e passam a conhecer a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esta é a maior promessa que a Bíblia nos mostra quando alguém aceita, quando alguém deseja, quando alguém quer, quando alguém toma posse. As demais coisas, irmãos, são chamados que Deus vai nos colocando, especificamente, cada um segundo a vontade de Deus. Então, pastorear, dirigir um trabalho, estar à frente do rebanho não significa status, não significa aquilo que seja o primordial na sua vida, louvado seja Deus. Tem pessoas que colocam isso como primordial na sua vida, como se isso fosse um status, e na verdade, você pastorear uma igreja, você estar à frente do rebanho, se torna um presente de Deus e também uma responsabilidade muito grande, a qual muitos é preferível largar a mão do que continuar, muitas vezes, da forma a qual age, à frente de um trabalho, à frente de um rebanho. Isso não significa que você tem que ser um grande teólogo, que você tem que ser uma pessoa superior às demais, alguém que, quem sabe, tem vários diplomas, formado em várias situações. Não, não, não. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo uma capacidade que você tem de administrar aquilo que a Bíblia nos ensina e saber até o momento que a Bíblia nos mostra que quem abre a porta é Deus e quem fecha a porta também é Deus. Nós não podemos insistir com algo que Deus já mostrou que não está mais no negócio. Tem pessoas que estão empurrando com a barriga e ele acha que é um status, ele está com a igreja aberta, ele está porque ele acredita que se ele largar ele vai pagar um preço, ele acredita que se ele largar vai ser feio, que as pessoas vão tirar sarro da cara dele, que as pessoas vão passar a ridicularizar, a criticar. Meu irmão, você sabe até onde você pode ir. Louvado seja o nome do Senhor. Você foi chamado em primeiro lugar para pastorear a si mesmo, para você ser o pastor da sua própria vida. Às vezes você está tentando fazer bem para alguém, quando que você mesmo não está bem consigo mesmo. Louvado seja Deus. Às vezes você quer transmitir paz, sendo que você não está com paz. Às vezes você quer levar a igreja em alguns caminhos que você ainda não passou por lá. Louvado seja o nome do Senhor. Não estou aqui exortando ninguém que está com trabalho. Eu tenho inveja de alguém que está com trabalho, até porque eu acredito que dirigir um ministério, estar à frente de um trabalho, isso não é status, irmãos. Isso aí não é motivo de orgulho de ninguém. Isso aí é um privilégio que Jesus está dando para alguém na terra, cuidar daquilo que não é dele, porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E a gente observa que alguns companheiros, infelizmente, eles torcem para a queda dos outros. Ele quer que o outro se dê mal. Louvado seja o nome do Senhor. Sem falar daqueles que são pescadores de aquário, aqueles que ficam espreitando, infelizmente, em situações que acontecem, para trabalhar na cabeça das pessoas, para trabalhar na mente daquelas pessoas. Existe um grande número de pessoas que estão espalhadas para lá e para cá dentro dos ministérios, que infelizmente não têm a certeza e a convicção daquilo que realmente querem para a sua vida. Elas ficam procurando sarna para se coçar, não conseguem ficar quietinho no lugar, esperando a vontade de Deus. Então, o primeiro contexto, a gente olha para Malaquias, e o texto mais citado de Malaquias é o capítulo número 3, versículos de número 8 a 10, quando Deus está exortando levar todos os dízimos na casa do tesouro. Deus pergunta no que roubará o homem a Deus, né? E a gente automaticamente, nós que pregamos sobre o dízimo, que falamos sobre ofertas, frisamos sobre isso aí. Agora, se você olhar o contexto de Malaquias, capítulo 1, você vai ver o que o sacerdote estava fazendo. A mensagem de Malaquias não era para o povo, não era simplesmente baseada no dízimo, na oferta, mas uma exortação ao sacerdote que recebia uma oferta boa, porém, em vez dele oferecer no altar de Deus, ele oferecia a pior e pegava a melhor para ele. Não quero aqui, irmãos, julgar nenhum ministério. Confesso eu que sou a favor de ministérios que assalariam os seus pastores, que investem no seu pastor, que investem na família do pastor. Isso é bíblico, né? Paulo deixou frisado bem isso, sobre isso também nas suas epístolas. A honra que nós temos que dar aos nossos líderes. Agora, nós não podemos sair fora do foco e pensar somente no material.
Porque é isso que muitas vezes está acontecendo até no nosso meio já. Quando eu disse o nosso meio, estou dizendo no meio assembleiano, tá, irmãos? Que é a ramificação a qual eu sou. Já está mudando o foco. Homens que lá atrás pregavam contra essa tal confissão positiva, hoje já são a favor. Hoje eles estão aí nos programas de televisão falando de dinheiro na cara dura. Então, agora eu pergunto, será que com o passar dos anos eles aprenderam o certo? Então aquilo que eles pregavam no passado era o errado e agora eles conhecem o certo? Então quando você olha para Malaquias, capítulo 1, você vê que a exortação ali é para o sacerdote que está pegando a boa, guardando para ele e oferecendo a pior no altar de Deus. E é isso que nós precisamos rever, irmãos. Até que ponto o ministério qual está sobre as nossas mãos, ele é um ministério para enriquecer a vida espiritual das pessoas, ou nós estamos tirando proveito deste rebanho? Ou seja, pegando a oferta melhor, gastando para o nosso próprio prazer e deixando muitas vezes a igreja, né, a desejar em vários quesitos. E muitas vezes a gente observa-se isso, irmãos, que às vezes tem-se uma assistência social na igreja só de fachada, não se faz nada para aqueles que estão passando por dificuldade. Uma coisa, eu vim aqui falar para você que Deus vai abrir a porta para você, isso Ele vai abrir mesmo. A Bíblia diz que ainda que você fosse infiel, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Então, segundo a sua palavra, Ele vai te abençoar. Agora, uma coisa eu vim chegar aqui e falar para você, Deus vai abrir a porta para você. Outra coisa é eu ir até o teu encontro e socorrer a tua necessidade. E é isso que está faltando, irmãos. Estamos vendo muito as pessoas falar, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. E eles sentam na sua mesa, comem, bebem do bom e do melhor, enquanto existem famílias dentro da sua própria ministério, sua própria igreja, que estão passando por necessidades. Isso também será cobrado naquele grande dia. Não adianta eu enriquecer ilicitamente com o dinheiro dos dízimos, as ofertas, com tudo aquilo que eu atraio para o ministério e deixar famílias do ministério a qual eu digo que cuido, que sou pastor presidente, passar por necessidade, fazer vista grossa, como já fizeram para mim no momento que eu precisei também, onde eu estava num momento difícil, numa situação caótica, e eu fui pedir um auxílio no ministério ao qual fazia parte. E a resposta que eu obtive naquele dia, Deus vai preparar. Se eu ver alguma coisa, eu te aviso. Estou esperando até hoje, já faz 5, 6 anos isso passou, e até hoje o pastor não chegou com a resposta para mim. Agora, nem por isso fiquei magoado, chateado, estou usando isso aqui como exemplo para vocês verem como Deus cuida da gente. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, o segundo contexto está em Oséias, capítulo número 6, dos versículos número 1 adiante. Quando o profeta Oséias, Deus falando na boca dele, diz que o meu povo está perecendo por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Ou seja, homens que passam, faz vista grossa para a realidade da Bíblia. Acham que a condenação só está para aquelas pessoas que separaram e casaram de novo, né? Para aquelas pessoas que fizeram isso, para aquelas pessoas que fizeram aquilo. Nós somos bons muito para julgar essas situações, mas nós esquecemos que existem muitas coisas que nós fazemos fora das escrituras sagradas que nós seremos cobrados. Então, muitas vezes as pessoas não desistem, vai empurrando com a barriga, mas vai fazendo tudo o contrário à palavra de Deus, procurando subsídio para evidenciar a fé, trocando, fazendo uma inversão de valores. Então, que esta reflexão possa fazer você, meu líder, pensar um pouquinho. Quem sabe você não desistiu, você não fechou o ministério, você não fechou as portas, mas quem sabe o que você está pregando e ensinando aí na sua igreja está totalmente fora daquilo que você sabe que é verdade. Mas você, para não perder alguma benfeitoria, você acaba cedendo para os seus desejos carnais. Não é assim? Quantos ministérios que pregam sobre o amor, mas por trás dos bastidores ficam fazendo arapucas para líderes? Quantos ministérios que para você ser bem sucedido neles, o seu nome tem que estar na lista de dizimistas? Tudo bem, é um critério, um estatuto do ministério faz isso, a gente respeita. Mas aonde que está isso na Bíblia? Onde que está isso na Bíblia? Que nós temos que privar, tirar a liberdade de alguém a pregar, de alguém ensinar, de alguém instruir, de alguém usufruir até mesmo de um púlpito, de uma igreja que não é dele.
só porque o cara não dá o dízimo, só porque o cara não vai para uma escola dominical, só porque o cara não participa de um culto de ensino, só porque o cara às vezes prega diferente daquilo que eles ensinam. Isso aí é ministério? Isso aí é ter status, ser ministério? Será que isso traz uma certa alegria, um certo conforto, eu sentar numa cadeira pensando que eu estou agindo como um tirano, como alguém dono, e sabendo que a igreja é do Senhor Jesus Cristo? Tudo isso nós temos que pensar nesta última hora, meus irmãos. Porque às vezes nós somos bons para criticar, porque fulano fechou a igreja, porque fulano não aguentou a pressão, por que será que aconteceu, por que será que isso e aquilo, meu irmão? Nós sabemos o que nós queremos, e nós sabemos o que Deus também quer para a nossa vida. Não significa que você vai perder a salvação, que você não vai pregar mais, que você vai pagar um alto preço. Primeiro, que a igreja é do Senhor Jesus Cristo, e nós não pregamos uma mensagem humana, pregamos uma mensagem do reino. Quem se responsabiliza pela palavra do reino é Deus, quando nós falamos ela pelo Espírito, louvado seja Deus. Tem muita coisa que está sendo jogada pelos ventiladores dos templos, aonde pega aquele que quer. Que nós vamos refletir nesse ano de 2022, até que ponto realmente nós estamos sendo ministrados, estamos sendo pastoreados. Temos que abrir os olhos, meus irmãos. Às vezes nós ficamos muito assim, porque é ministério de fulano de tal, é porque é ministério de ciclano de tal, e nós esquecemos que a nossa vida às vezes está correndo perigo. Sabe por quê? Porque estamos comendo uma comida que praticamente já está estragada há muito tempo, onde homens estão com suas vãs repetições, pensando apenas naquilo que é seu proveito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não venho aqui nesta oportunidade para desabafar para você, mas eu venho mostrar dois contextos para você, que os dois contextos, tanto de Malaquias, de Oséias, era para o sacerdote, era para o líder rever os seus princípios, olhar para os seus valores, ver como que estava a sua ética ministerial, porque eles estavam fazendo uma inversão de valores, eles estavam achando que estavam fazendo uma grande obra para Deus, quando que na verdade eles estavam fazendo a sua própria vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Dirigir uma igreja, dirigir um ministério, estar sobre a presidência de algo, irmão, não é status, é um privilégio que Deus nos dá quando nós fazemos de acordo com a sua palavra. Não estou dizendo que vai ser um ministério perfeito, porque você pode procurar, que você não vai ver uma igreja perfeita. Não existe um ministério perfeito, não existe um pastor perfeito, mas o que existe é a pregação do reino de Deus, que nos esclarece de muitas coisas. Nesse final de ano agora, muitos desses homens que se dizem multimilionários dentro da igreja vão sair até para fora do exterior, vão para a Europa, outros vão para Dubai, outros vão para ilhas, passaram lá o final de ano com as suas famílias, a famosa férias, do bom e do melhor. Enquanto muitas famílias, irmãos, vão ficar no seu dia a dia, no seu cotidiano ali, no seu arrozinho, no seu feijão, mas fiéis, a esses homens, no seu dízimo, na sua oferta, ajudando a igreja naquilo que pode. Louvado seja Deus, que às vezes se torna uma coisa para homens e não para Deus, para homens. Uma obrigação, um contrato que você fez para homens. Estou dizendo que você não tem que ser submisso, tem que ser sim. Você tem que se submeter à liderança, porque é bíblico, às autoridades, porque é bíblico. O que você não pode é comer tudo e aceitar tudo, achando que você vai morrer, vai ser amaldiçoado, porque o homem está falando que você vai ser. Louvado seja Deus. Tem homens que usam subsídio para segurar as pessoas. Não é verdade? Amaldiçoa, quando o cara chega pedindo para ir embora da igreja, amaldiçoa a família, amaldiçoa os filhos, e tem gente que fica ali de medo de sair, mas está ali sendo alimentado por algo que lá na frente vai te trazer uma congestão muito grande, e você vai olhar para trás e dizer, poxa vida, como que eu perdi tanto tempo da minha vida achando que eu estava no lugar certo? Que nessa final de ano nós venhamos refletir, fazer uma retrospectiva da nossa vida espiritual, da nossa vida ministerial, tá? Se for preciso de você dar um tempinho para você se encher de novo. Tem muito pastor precisando dar um tempinho para ele poder renovar o sermonário. O sermonário já ficou cansativo, sabe? Tem hora que nós temos que sair um pouquinho da mulher do fluxo de sangue, sim. Estou dizendo que nós temos que ser teólogos, mas tem hora que tem que parar um pouquinho de pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, sabe? E começar a entender que tem coisas mais importantes para serem ensinados dentro da igreja.
tá? Não é só chave de vitória, não é só mandar as pessoas ir para casa com isso ou com aquilo, é pregar a genuína palavra de Deus, tá? Que transforma, que faz a pessoa primeiramente ser melhor cidadão, sabe? Melhor pai, melhor mãe, melhor filho. E é isso que são as mensagens que faz efeito. Não é mensagens que jogamos no ventilador, onde as pessoas saem com aquela falsa esperança de uma prosperidade que nunca vai acontecer. A sua mensagem tem que ser uma mensagem que produz reflexão no coração das pessoas, que elas saiam dali pensando que elas têm que ser melhores pais, melhores irmãos, melhores crentes, melhores cidadãos, melhores pessoas. E, infelizmente a gente observa que não são esse tipo de mensagem que estão sendo pregadas em muitos lugares. Por quê? Porque muitos pastores e líderes ficam o dia inteiro no YouTube vendo tais pregadores aí que já nasceram no berço rico, já nasceram já com uma influência para estarem onde estão, viu? Não vou aqui falar nomes de ministério, mas alguns já tinha gente que bancou dinheiro, é marketing. Se você está pensando que você vai chegar no mesmo patamar que esses irmãos, olha, eu vou te dar uma notícia, você vai morrer seco e não vai chegar. Não estou jogando a palavra de maldição a você não, porque você tem que saber a sua estrutura. Tem gente que não tem estrutura, irmão, para chegar aonde ele quer chegar, não adianta. Para esses homens chegar onde eles chegaram, eles tiveram estrutura, eles tiveram pessoas que bancaram, eles tiveram um alicerce, tiveram um cartucho, infelizmente, irmãos. Quem está falando para você que é um pastor que já tem quase 30 anos pregando a palavra de Deus, tá? Que já viu muita coisa. Não vou falar para você que viu tudo, porque todos os dias a gente vê uma coisa nova, mas já vi tanta coisa ministerialmente que, olha, vou te falar uma coisa, toma cuidado com essa sua falsa esperança. Volte para a realidade, tá? Se você está numa igreja onde você está brincando de ciranda, cirandinha, tá? No mês de janeiro tá estufada, inchada. No mês de fevereiro, porque passou um vento ali, passou uma crise ali, toma cuidado. Toma cuidado com isso, porque a igreja, ela tem seus altos e baixos, mas a permanência é o crescimento, é o progresso. Se não está progredindo, se não está crescendo, irmão, porque o errado às vezes não está em você, às vezes o errado está em pessoas em volta de você que não querem fazer o negócio crescer, que não estão se doando no máximo para que isso possa acontecer, porque um pastor precisa de ovelha e ovelha precisa de pastor, e quando a ovelha ela não quer, irmão, ela não quer, não adianta. Toma muito cuidado, meu amigo, viu? Toma muito cuidado, seja você mesmo, vá para o joelho, busca uma estratégia de Deus, não fica buscando estratégia nesses homens que já estão multimilionários, tá? Que estão com o ministério aberto somente pensando no material. Essa é a grande realidade. Não no bem-estar do ser humano, não realmente na transformação do ser humano, tá? Às vezes alguns podem até estar interessados, mas por trás querem a lã. Toma cuidado, não caia nessa besteira, tá? Seja bíblico, ainda que você tenha que apresentar no céu meia dúzia para Jesus, mas apresente essa meia dúzia de consciência limpa, do que querer uma grande multidão e você acabar não conseguindo pastorear nem você mesmo, nem a sua própria família. Pare de imitar os outros, para de querer trazer para o seu ministério uma identidade que não é dele. Seja você mesmo, seja humilde, seja simples, não fique procurando chifre na cabeça de cavalo. Quem sabe Deus está preparando algo maravilhoso para você, que vai realmente mexer com toda a estrutura da cidade. Mas quando você aprender que você não precisa ser imitador de ninguém, que você tem que ser você mesmo, falando caipira, errando nas palavras, tropicando nas palavras, mas que dá resultado. Poderia enumerar alguns ministérios aqui em Bragança, que os pastores, se você olhar para os pastores, eles não têm condições de nada, porém o ministério está uma benção. Por quê? Porque são homens simples, homens que não ficam procurando rodeio. Tem outros que já tiveram a grande capacidade e o ministério não fluiu. Por quê? Porque precisou de pessoas que realmente estivessem com vontade de ver o negócio crescer. A gente observa-se que em muitos lugares tem muitas pessoas que apenas são aproveitadoras, oportunistas, ficam esperando só aquela oportunidade. Quando passa aquele tempo, elas vão embora sem dizer nem muito obrigado. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado. A palavra para os pastores foi Oséias capítulo número 6, versículo 1 a seguir, e Malaquias capítulo número 1, aonde a ordem para o sacerdote é para que ele pudesse oferecer a oferta melhor para Deus, não
a oferta ruim e guardar a boa para Ele. Meu irmão, desistir não é desistir do ministério, não é desistir da esposa, não é desistir dos filhos, não é desistir da igreja, não é desistir do trabalho, não é desistir do contexto. É desistir de Jesus Cristo. Toma cuidado, porque às vezes o que está acontecendo com muitas pessoas é que elas estão defendendo o ministério, defendendo a igreja, mas estão longe de Cristo, porque não estão pregando o evangelho genuíno da cruz. Louvado seja Deus. Jesus foi para o madeiro, mas ele não está mais lá, ele ressuscitou, nos dando vida e vida com abundância. Pregue a palavra, pastor, pregue a palavra. Chega de modismo, chega de rodeio, chega de batatinha e batatão. Prega a palavra, doa quem doer. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa inventar. Você não é o professor pardal que fica inventando coisas. Você é alguém que se diz chamado por Deus. Se você é chamado, não faça do teu ministério um status. Não pense que ser pastor presidente é um status. É um privilégio, aonde será cobrado a palavra que você está ministrando ao seu povo, aonde você está levando o seu povo, tá certo? Deus abençoe você, nos ajude neste canal, compartilhe com outras pessoas. A partir de janeiro nós estaremos falando aí algumas mensagens para jovens e adolescentes, e eu tenho certeza que você vai nos ajudar a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Eu sou o pastor Fábio Costa. Se você quiser nos convidar para levar uma palavra na sua igreja, nas nossas páginas aí tem o nosso número, você pode nos comunicar, que a gente vai com o maior amor pregar a palavra de Deus, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe nesse final de ano, tenha um ano maravilhoso da parte do Senhor Jesus Cristo, que este Natal seja um Natal onde Jesus realmente possa fazer presente, reinar no seu lar, no seu ministério, na sua casa, no seu trabalho, e que o ano de 2022 seja um ano de muitas conquistas e vitórias para vocês. Que Deus abençoe. Um beijo no seu coração, do pastor Fábio Costa. Deus abençoe.